uma sepultura enorme aberta. Aqui o texto chama de vale de ossos secos. E diz a Bíblia que não apenas secos, diz a Bíblia que sequíssimos. Estavam mais do que secos. Não havia mais resposta nenhuma. Quando a Bíblia diz que Deus o manda falar, e ele começa a profetizar vida, e a Bíblia diz que um barulho, depois um ruído se faz ouvir, e de repente quando o profeta olha, aquilo que parecia sem resposta, sem solução, começa a ter mudança. A Bíblia diz que ele olha e vê osso entrando no seu osso. Cada um procura aquilo que era seu anteriormente, e depois de ossos, ele vê que vem tendões, e depois de tendões vem os nervos, depois a pele, a carne, perdão, depois a pele. E a Bíblia diz que aquilo que era ossos agora são corpos bem formados, totalmente normais, mas a semelhança de Adão, como eu disse, ainda são corpos inertes. Quando Deus vira-se para o profeta e disse: agora profetiza o Espírito humano. A Bíblia declara, irmãos, isto é lindo, que quando o ser humano morre, não apenas o salvo, a Bíblia diz que a carne, o corpo, volta para o pó, porque do pó foi tirado, e o espírito, o que é que acontece? Volta para Deus, que o deu. Aleluia. Não é linda a doutrina bíblica? Amém. Então lembre-se esta noite, quando o arrebatamento da igreja se der, a Bíblia diz, irmãos, que o espírito daqueles corpos já inexistentes, decompostos, vai sair debaixo do trono de Deus e vai entrar naquilo que outrora era o corpo que este espírito humano habitou, e num abrir e fechar de olhos, um grande exército vai se levantar e o arrebatamento vai se dar. É a doutrina bíblica mais pura. Não é à toa que a Bíblia diz: os espíritos estão lá em cima, esperando. Agora escute, isto é outra história. A Bíblia declara que Ezequiel olha, Deus o manda profetizar, e ele profetiza, e o espírito humano entra naqueles corpos formados, mas inertes. E a Bíblia diz que um exército numeroso se levanta. Ezequiel viu o momento do caos, e Ezequiel agora viu o momento da restauração. E vejam como isto se dá. A Bíblia declara, vejam por favor o texto comigo, o versículo de número 11, diz assim, escutem: então me diz, filho do homem, escutem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós estamos hurtados. Agora o 11 diz isto, é a explicação de Deus ao profeta sobre quem são estes ossos. Agora o versículo 10 diz assim, é interessante. Versículo 10: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé. Escutem, um exército muito grande. Versículo 11, Deus diz a Ezequiel que aqueles ossos, aqueles seres que ainda não receberam vida, mas vão receber, são toda a casa de Israel.
no versículo 11, chama a casa de Israel de um grande exército. Ora, eu e você sabemos que nem toda nação, qualquer que seja a nação, esta, por exemplo, é constituída 100% de soldados. Esta não é, o Brasil não é, nenhuma outra é. E como é que Deus diz uma hora, no minuto? Deus diz que é a nação. Depois Deus chama o profeta e diz que a nação é um grande exército. Vejam, irmãos, que a restauração começou. E eu creio esta noite que um fator negativo na vida do povo de Deus, qualquer que seja o fator negativo, uma dificuldade, uma oposição, qualquer espécie de destruição sofrida, irmãos, traz uma lição. E se nós nos levantarmos desta situação, escute o que eu vou dizer, nós nunca nos levantaremos da maneira quando estávamos, quando ela nos atacou. Nós sempre sairemos de uma experiência negativa mais forte do que éramos quando entramos nela. Louvado seja Deus. É o que Deus está dizendo. É uma nação, mas depois desta experiência, Deus compara esta nação aqui a um exército. Eles aprenderam, eles amadureceram, eles se fortaleceram, e agora o que fizeram não fazem mais. Diga para quem está ao teu lado: olha, o que fizeram que quase te levou à destruição, depois que você sair dali, não vão fazer mais. Você sai de lá, irmão, experimentar. É verdade. Não vai permitir mais. Amém. Não apenas isso. E eu vou começar a pregar, ainda estou na introdução. É interessante que Israel levou cerca de 3.000 anos para ver o cumprimento desta profecia. Cerca de 3.000, só de igreja, irmãos, só do nascimento de Jesus, em 2.000 anos. Lembre-se que Isaías profetiza o nascimento de Jesus cerca de 750 a 800 anos antes de Jesus. Portanto, nós estamos vendo uma situação de 3.000 anos. Agora lembre-se esta noite que há 60 anos exatamente esta profecia começou a se cumprir. Aleluia. 60 anos. No dia 14 de maio, próximo último, Israel completou 60 anos de idade como nação restaurada. Porque a história declara que em 14 de maio de 1948, Israel foi eleita e reconhecida mundialmente como nação de novo. E lembre-se que o voto decisivo, o voto final, foi de um brasileiro que era embaixador na ONU, chamado Oswaldo Aranha, e deu o voto de Minerva, o voto final. E a Bíblia declara que no auditório da ONU várias nações contrárias se levantaram, não quiseram, não aceitaram o fato, votaram contra. Mas na verdade o que decidiu foi aquele voto final. Daí a Bíblia dizer, irmãos, nós estamos diante deste versículo, desta história, que diz que houve um burburinho,